Muricy, você ainda conta com esses 3 jogadores? Você ainda tem expectativa que a CBF possa liberar o Neymar, o Ganso e o Rafael para o jogo de domingo? Ou não, você não conta mais com eles? Não, não conto. Eu acho que era muito difícil mesmo. A gente realmente pediu né, porque tinha que fazer, mas a gente entende o técnico. Eu também, se eu tivesse no lugar, também não gostaria. E mesmo porque também os jogadores não estão nem focados mais no Campeonato Brasileiro. A Olimpíadas é muito importante não só para o país, mas para todos que estão lá. Então eu entendo, porque como trabalho do técnico é importante os jogadores estarem lá para treinamento, porque nunca tem tempo para treinar e é a única vez que tem, então a gente tem que entender. A gente está com dificuldade mesmo, não tem como, né? A gente perdeu vários jogadores, outros machucados, então a gente tem que ter um pouco de paciência agora. Claro que a gente tem que adiantar um pouco o processo em termos de contratações. A diretoria está trabalhando diariamente, como eu também. Todos esses dias a gente está quase que direto aqui no CT. E é isso, mas com certeza a gente não conta com os 3 da seleção, não. Não contando com esses 3 jogadores, o Edu Dracena também não treinou durante a semana. E hoje você testou o Miralles no ataque com o Dimba. Pode confirmar essa equipe já, Muricy, ou ainda vai esperar o trabalho de amanhã para poder definir uma equipe para enfrentar o Internacional? O problema é que a gente não sabe como é que eles vão se sentir amanhã. O Miralles é o primeiro treinamento, o Dimba voltou agora, também treinou uma vez só ontem. A gente tem que ter um pouquinho só de paciência, porque são tudo problemas musculares. O Edu também não sei se vai poder ir, acho que é difícil, mas não tem muito o que está mudando, não. É mais ou menos o time que jogou no primeiro jogo com 1 ou 2 variações só. Muricy, como tem sido para você, para nós tem sido complicado, para você conviver no meio de tanta especulação de jogador que vem para cá, vai para lá e que sai de lá e vem para cá? Eu estou acostumado com isso, né? A gente sempre fala a mesma coisa para vocês, que o que chega em vocês é 10% do que acontece mesmo. Vocês não sabem nada mesmo, é verdade? Não, assim, né? Em termos de desnegociação. No futebol você também sabe um pouquinho só, mas não vai ficar muito longe disso. Não é isso, não, eu falo das negociações, porque acontece, desculpa, acontece que todo mundo sabe que o Santos precisa de jogadores, né? Então os empresários também aproveitam agora a situação, ou às vezes jogadores que querem pedir aumento de salário no clube deles. Isso acontece de jogar a notícia que o Santos está interessado no fulano, aí chega lá para o cara, o Santos está interessado em mim, eu preciso me dar um pouquinho a mais. Então isso acontece muito no futebol e então muito do que a gente ouve não tem nada a ver, a gente não chega nem a conversar. A gente tem alguns nomes importantes, muito importantes, mas não muitos, né? Porque senão a gente não chega a ninguém, tem que começar a trabalhar em cima de alguns nomes. Então o que sai muito assim na imprensa é realmente pouco do que nós estamos conversando. Mas com certeza a especulação é muito grande e a gente fica atento. Eu tenho que estar indo em cima todo dia cobrando, porque é importante, que a gente está sem vários jogadores. Mas deve chegar. Acho que essa semana deve ser definitiva, né? Vai acabar as especulações, porque vai acabar a janela também, né? Então, tanto para sair, para chegar. Então, a gente, com essa semana agora, vocês vão ter que ter um pouco de paciência. E eu também, né? Estou tendo paciência demais. Mas tudo bem. E essa semana deve acabar. Ô, Muricy, depois da vitória contra o Grêmio, e acabou sendo uma bela vitória, né? Acabou marcando 4 gols. O time começa já a entrar no padrão do Campeonato Brasileiro. Você sente que a equipe agora já está mesmo focada para o Brasileirão e aí dá para recuperar esses pontos perdidos? E o que você espera dessa partida contra o Inter? O Santos está desfalcado, mas o Internacional também está, e o Santos dá sorte lá em Porto Alegre. Bom, em relação ao último jogo, a gente não pode se empolgar muito, a gente tem que ser muito frio em relação a isso. A gente ganhou porque algumas jogadas que a gente tem, principalmente de bola parada, a bola entrou, mas a gente teve que se defender muito, teve que jogar muito taticamente, que não é muito nosso estilo, para marcar o Grêmio, para não deixar o Grêmio jogar, porque é um time muito experiente, de muita gente boa. Então a gente não pode se entusiasmar. Só aquilo é pouco, apesar dos 4 gols que nós fizemos, mas volto a repetir.
3 de bola parada, que é importante, porque hoje em dia a Copa do Brasil se decidiu dessa maneira, com bolas paradas, né? Mas só isso não pode, a gente tem que ter variações e para isso a gente tem que ter jogadores não iguais com o que saíram, né? Não iguais ao Neymar, porque você não encontra outro Neymar, nem parecido com o Ganso, mas um pouco mais próximo disso, porque o Campeonato Brasileiro ele não perdoa, ele é muito pesado e então a gente tem que tomar cuidado também com os meninos, para não queimar os meninos. Então a gente tem que melhorar muito. Jogamos bem, corremos demais, tudo bem, o time se entregou muito, mas não é sempre que só entrega ganha. A gente tem que melhorar a nossa qualidade. Muricy, você fez seu primeiro treino hoje aí com o Miralles, assinou o contrato ontem, treinou. O que você achou desse jogador? Como é que foi a tua primeira impressão dele no treino? E você pretende mesmo utilizar ele amanhã, assim que o nome dele sair no bid? Amanhã? Eu acho que, bom, é jogador de frente que a gente tem dificuldade, né? Saíram 3, e a gente, 3 não, 4 com o Neymar também. E é um jogador que estava treinado, né? Porque estava no Grêmio, não estava jogando, mas estava treinado. Tá. É tipo jogador argentino que se adapta em qualquer situação, porque o argentino é um pouco diferente da gente, ou seja, não tem esse negócio de comida, de saudade, essas coisas que nós brasileiros acostumamos a ter, que não é bom, né, para o futebol. Então, porque muda de toda hora de lugar e eles se adaptam rapidamente. Os argentinos são assim. É um jogador de qualidade, já mostrou no Colo-Colo, já mostrou no próprio Grêmio alguns jogos. Então, claro que vai ter um pouco de dificuldade, porque não conhece os jogadores, mas como a gente não tem tempo, né, de estar preparando um time, porque é jogo em cima de jogo, ele deve estrear sim, deve estrear, se for inscrito, né, deve estrear. E a gente, claro, deixa ele à vontade para ele jogar o que ele sabe e me parece que tem qualidade. Muricy, você acabou de falar que a gente não sabe nem 10%, né, das negociações, mas o que o Muricy sabe sobre a situação do Ganso pós-Olimpíada? Já foi passado para você se o Ganso vai, se ele fica? O Ganso tem contrato com o Santos, que foi passado, né? Não se tem proposta assim, oficial de algum time. Então ele tem contrato com o Santos. Está se preparando para disputar a Olimpíadas, que para ele vai ser super importante para ele. Então é isso, estou esperando só acabar a Olimpíada para ele voltar a jogar. Para mim ainda ele é jogador do Santos. E a gente só tem que esperar ele e torcer para ele ir bem na Olimpíadas. Muricy, depois do jogo contra o Grêmio, você comentou, até foi quando você falou da necessidade de contar com o Neymar, Ganso, Rafael, para esse jogo já contra o Inter, que você tentar falar com a CBF e tudo mais, porque você achava que com uma equipe ainda com muitos meninos ia ser muito difícil enfrentar um Internacional no Beira-Rio, toda a pressão e tudo mais. Hoje, com o grupo que você tem para trabalhar, com os meninos que você está testando, ontem, por exemplo, você testou o Leandrinho na equipe. Oi? E queria saber justamente isso, né? Hoje você mantém ainda essa visão de que vai ser um grupo hoje, um jovem que você tem, vai ser um jogo mais difícil do que o esperado, por exemplo, para enfrentar o Inter lá no Beira-Rio? Lá sempre é difícil, sempre é muito difícil, né? Então e vai continuar difícil, não tem como. A gente está procurando esses jogadores da base, o Leandrinho é um também que a gente já há algum tempo está observando. Eu acho que tem um futuro brilhante, um jogador realmente muito bom jogador. Eu acho que de toda essa geração aí é um jogador que a expectativa é excelente. Claro que é jovem, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que começar a lançar os meninos na hora certa para não queimar, porque senão queima e a gente não recupera mais. Então é um jogador que a gente está preparando, vai viajar, porque já há algum tempo que eu quero trazer esse menino. Acontece que, como os juniores também estava disputando o campeonato e a gente não queria, eu estou quase desfalcando todinho o time dos juniores, porque estou trazendo quase todo mundo para cá. Mas como agora eles estão parados, eu estou trazendo para eles ficarem mais tempo comigo aqui. Mas o Leandrinho com certeza é um que vai continuar com a gente. Outros devem voltar para disputar o campeonato de juniores, porque precisam jogar. Ficando só aqui não adianta, eles vão ficar toda semana aqui, mas no fim de semana vão jogar. Mas o Leandrinho é um que a gente deve aproveitar, porque é um jogador de muita qualidade.
Ô, Muricy, dá uma força para a gente em relação a informações. O Maludá é um jogador que foi oferecido, te interessa? Se te interessa, né? E o Conca, esse não sei se foi oferecido, mas creio que você tem interesse, porque é um atleta que jogou muito bem contigo. Bom, em relação ao Maludá não foi oferecido só para o Santos, foi oferecido para o mundo todo. Todo mundo foi, sabe, que é o Maludá, porque é um jogador diferente, muito bom jogador. E... é o meu? É meu filho. O Maludá é meu filho. Seria bom, mas o Fabinho. Sabe quem é? O Fabinho. Fabinho é brincadeira. Aí, filho, eu estou com um amigo conversando um pouco. É o Fabinho. Quem estava. Não tá. Para não chorar, então Não está vindo, não. Mas que eu estou conversando. Então, o Maludá é um jogador interessante demais. Só que quando você ouve a pedida dos caras, você se assusta, cara. Porque os caras vêm do Chelsea, vêm de uma coisa muito diferente da nossa. E eles dizem que lá eles estão em crise na Europa. Eu não sei que crise que é essa que eles têm, porque os caras contratam cada jogador lá que a gente não tem ideia, ele é muito caro. Então, é um jogador interessante, que, claro, que foi oferecido como para outros também, mas quando ele fala do número deles é um absurdo, não tem nem como iniciar uma conversação de negócio que é muito fora da realidade, né? Mas é um jogador que muito interessante, é um meio da moda antiga, que ainda pisa na bola, cadencia o jogo, muito bom jogador, né? E tem uma experiência incrível. E outro jogador, você falou? O Conca também, outro fora da realidade, eu conheço, porque eu ajudei assim um pouco, claro que diretamente mesmo, quando ele estava no Fluminense, porque eu achava um pouco injusto, porque todos ganhavam muito alto e ele, que era também, junto com os outros, muito bom jogador, não ganhava tanto e eu dei uma força e realmente um salário também muito alto e eu sei o que é. E para nós o que ele ganha também é fora da nossa realidade. Claro, a gente pede, mas não adianta a gente pedir. Se eu vou pedir uma coisa que é impossível, vou até prejudicar a negociação, vou prejudicar até a diretoria, porque é uma pressão que a gente põe que não vai vir, então não adianta. Então a gente pede, porque eu sei que o lado financeiro do Santos é importante, então eu peço o que pode vir. Então o que eu estou pedindo é a realidade do Santos. Muricy, por falar em realidade, você tem, como sempre, sido real. No domingo você falou, com esse cenário, o Santos não briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, dá para se falar que, em termos de objetivo, o primeiro passo é tentar uma vaga na Libertadores e depois, se chegarem os reforços, aí uma consequência, brigar pelo título? Não dá para me estar respondendo agora, eu volto a repetir. Enquanto não fechar a janela, enquanto a gente normal, o time não tem uma base para te falar onde que esse time vai chegar. Agora realmente está difícil a gente dizendo que vai chegar esse time, mas a gente tem que esperar, por isso que eu falo, a semana que vem vai ser fundamental. Semana que vem, depende do que acontecer, a gente pode ter o que vai acontecer, onde que a gente pode chegar. Muricy, continuando nesse assunto, com a entrada de jogadores, tem um lado bom isso? Colocar um time em campo que às vezes está mudando nesse período de transição. Tem um lado ruim, porque eles não se conhecem direito, como você já falou, mas tem um lado bom? E em relação, você falou também a buscar esses jogadores. O que você está buscando? Quais são as posições que o Santos e o Muricy estão principalmente priorizando? Acontece que quando a gente fala de entrosamento, o futebol brasileiro é assim, ou seja, quando acabam as competições, igual agora acabou a Libertadores, Copa do Brasil, ninguém sabe o que vai acontecer. Às vezes os times estão vendendo jogadores, outros estão chegando, e esse negócio de entrosamento fica em segundo plano mesmo, não tem como. Assim é o futebol brasileiro, porque é assim, ou seja, não se tem um igual na Europa, se começa com um grupo e vai até o final com o mesmo grupo. Aqui é diferente. Então a gente está acostumado a impor o jogador assim, de chegar num dia e jogar no outro. A gente está acostumado, mas não tem como remediar isso aí. Em relação ao que não dá para te falar, porque senão você vai começar
começar de novo. Já está um monte de especulação com posições que eu vou dar, então aí vira um inferno isso, né? Mas todos sabem, vocês sabem que o que aconteceu com o Santos. A gente perdeu três centroavantes. Então você sabe que você tem que, né, deduzir que você está todo dia aqui, que um homem de frente a gente tem que ter, né? Porque a gente perdeu 3 de uma vez, não é isso? E mais um agora nesses 8 jogos que é o Neymar, 4. Então tem que chegar um de frente, isso eu posso te falar. Um de frente tem que chegar, porque é o mínimo, né? Porque a gente perdeu muito. Mas as demais posições, bobagem falar, porque senão aí aumenta demais as especulações. Ainda no terreno das especulações, fala-se na possibilidade do seu goleiro ir embora, o Rafael, ir para o Milan, e a possibilidade do Robinho entrar na negociação. Você tem alguma informação a respeito disso? O que eu acho que o Rafael é um grande goleiro, né? E se pudesse vir o Robinho, mas sem sair o Rafael, seria excelente, porque o Rafael é um jogador importante para a gente, vai voltar melhor da Copa, da Olimpíada, com certeza, porque é uma experiência internacional. Então, seria ideal isso. O Robinho, claro que aqui é bem-vindo, que é um ídolo, mas sem a negociação com o Rafael seria importante. Muricy, você sempre destaca a união do seu grupo, que isso é fundamental para o Santos ser um time vencedor. A gente recebe muitas informações e chega até nós muitos boatos também. E é por isso que a gente pergunta para você, até se for um boato, você pode colocar um ponto final. Existiu algum desentendimento entre o Edu Dracena e o Elano? E se aconteceu, foi resolvido antes do Elano sair? Primeiro que eles são, a gente, pela história que eles mesmos contam, são que nem irmãos, sempre viviam juntos. Né, e aqui dentro, o nosso ambiente continua sendo muito bom. Fora daqui não sei, porque não me interessa. Eu aqui não quero amigos, eu quero profissionais, porque a amizade é uma coisa muito grande, de muito tempo, coisas que eles tinham. Esses dois tinham porque eles vêm junto desde o Guarani. Então eles eram amigos, não eram parceiros como a maioria acontece de ser. Porque, volto a repetir, é muito pouco tempo de convivência para falar que é amigo. Então, estava normal entre todos eles, entre o nosso ambiente normal. Agora é questão hoje em dia, é tudo questão de contrato e a gente tem que respeitar isso. Aconteceu com o Borges, aconteceu também com o Elano. Então, entre eles não tem nenhum tipo de desentendimento aqui dentro, né? Fora não posso estar respondendo porque não convivo com eles. Muricy, você sempre diz que vê muito futebol, assiste a muitas partidas. Não, disse não, vejo, meu filho. Você está duvidando? Não, longe disso. Quais são os jogadores do Inter que te preocupam para domingo? Claro que o Inter mudou um pouco, né? E mudou muito, a gente, como nós também. Agora, durante a semana a gente acompanhou o treinamento do Inter, mudou um pouco, porque assim, o time, quando perde alguns jogadores, o treinador, quando tem uma semana cheia, testa até achar o time, e a gente percebe que no primeiro teste não ficou muito satisfeito, deve haver mudanças, né? Então, agora, o Inter no Beira-Rio é sempre perigoso. Eu trabalhei lá há 3 anos, é um time, mesmo qualquer time que vai para campo é fortíssimo, porque sabe jogar no seu estádio. Então, é difícil estar te falando assim, um jogador específico, né? Eles perderam 3 importantes demais, né? Que para mim acho que eram os mais importantes, né? Que é o Alessandro, o Damião e o Oscar, né? Mas mesmo assim continua sendo um time muito forte, então a preocupação é muito grande em relação ao time.